que acontece quando a ciência tenta desmentir os milagres eucarísticos? Existem registros de milagres eucarísticos por toda a história da Igreja, com casos em que a hóstia consagrada começa a sangrar ou a se transformar em carne ou sangue aos olhos humanos de forma visível. Mas o que está por trás desse fenômeno tão absurdo que é o milagre eucarístico? O milagre eucarístico é um fenômeno raro, onde a substância da hóstia, ou do vinho também pode ser, se transforma em carne ou sangue. Quase sempre ela se transforma numa membrana do pericárdio. Esses milagres, assim, têm sido um sinal de fé e de confirmação da presença real de Cristo na Eucaristia. E o milagre eucarístico mais famoso de todos, provavelmente tu conhece, é o milagre de Lanciano, na Itália. E ele aconteceu justamente quando um padre que estava consagrando a Eucaristia teve uma dúvida na cabeça dele. Será que realmente Cristo está presente aqui? E no mesmo instante, a hóstia começou a sangrar. E esse milagre é o motivo de nós, hoje em dia, comemorarmos uma vez por ano o dia de Corpus Christi. O dia de Corpus Christi foi instituído depois que esse milagre aconteceu. A Igreja, os santos, ensinam que a hóstia não é meramente um símbolo, como muitas pessoas, inclusive dentro da Igreja, pensam que é. Na Eucaristia tem a presença real do corpo de Cristo. Depois que acontece a consagração, depois que o padre profere as palavras da consagração, aquele pão não é mais pão, ele só tem aparência de pão, mas é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Em vários casos, inclusive, cientistas foram investigar as evidências dos milagres e eles encontraram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, é muito frequente que aquela carne, aquele sangue que se materializa é do tipo AB, que é o mesmo tipo encontrado nas relíquias da crucificação de Cristo. Mas também é encontrado com muita frequência o tipo O negativo, que seria o doador universal, o que faria muito sentido se tratando de Jesus Cristo. Mas provavelmente, quase sempre, a hóstia se materializa na forma de uma parte do Sagrado Coração de Cristo. Os anjos da classe Virtudes, que é um dos 9 coros angelicais, são provavelmente os anjos responsáveis pelo acontecimento dos milagres. A responsabilidade dos milagres normalmente é atribuída a eles. Se tu quiser um vídeo especificamente sobre as 9 hierarquias dos anjos, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer uma explicação detalhada de quais elas são, o que elas são, o que cada uma faz e como é que tu pode usar esse conhecimento para ti, para tua vida, para tua salvação, para o teu crescimento, para tua santificação e qualquer coisa mais. Mas enfim, por algum motivo, provavelmente Deus mandou algum anjo virtude operar aquele milagre para revelar alguma mensagem misteriosa. O milagre eucarístico, para um milagre, ele acontece até que com muita frequência. Uma frequência muito grande. Aconteceu até nos Estados Unidos esses tempos. Foi no início de 2023, salvo engano. O ministro da Eucaristia estava numa missa distribuindo as hóstias. E aí as hóstias do cálice estavam acabando. E o ministro ficou preocupado, porque as hóstias estavam acabando e a fila na frente dele para comungar era enorme. Mas o padre distribuiu a última Eucaristia e quando ele olhou de novo para o cálice, ele estava cheio de novo. Esse fato, eu acho que ele ainda está sendo investigado, então não se sabe exatamente se foi realmente um milagre. E esses milagres podem acontecer por motivos específicos, tais como fortalecer a fé, como testemunho da presença de Cristo, chamar a atenção das pessoas para a sacralidade do sacramento da comunhão, dentre outros muitos motivos. Para acontecer um milagre é necessário existir o elemento da fé. Se vocês olharem na Bíblia, naqueles lugares em que Jesus ia, em que não tinha muita fé, ele não fazia muitos milagres. E como o próprio Cristo dizia em várias passagens da Bíblia, como por exemplo aquela de Marcos 5:34, que é quando Jesus cura a mulher que não para de sangrar, ou em Mateus capítulo 9, versículo 29, que é quando Jesus cura o cego, ele dizia: seja feito conforme a tua fé. A fé é uma abertura para a graça de Deus agir, e onde ela não existia, Jesus não realizaria muitos milagres, porque a fé é o meio pelo qual as pessoas reconhecem o poder de Deus. Se ele realizasse milagres, mesmo sem aquele povo ter fé, ele ia estar indo contra a sua própria palavra, porque Deus respeita as nossas escolhas. O amor nasce da liberdade, e ele quer o nosso amor. Ele não quer escravos, ele quer filhos.
Ah, mas os milagres não deveriam acontecer justamente onde as pessoas não acreditam, para que elas passassem a acreditar por meio da visão do milagre? Muitos teólogos refletiram sobre isso por séculos. Mas a fé não é uma coisa que pode ser imposta de fora por uma captação dos sentidos. Ela é uma resposta pessoal e voluntária ao convite de Deus. Jesus destacava com bastante frequência que a fé era necessária para acontecer a cura e para o acontecimento dos milagres. Nesse contexto todo, a fé não é só tu acreditar, crer nos milagres que tu tá vendo, mas ter a confiança, aquela entrega ao poder de Deus, ao plano de Deus. Em Mateus, capítulo 15, versículo 58, por exemplo, quando Jesus não faz milagres em Nazaré, ele age assim porque a incredulidade das pessoas é um bloqueio dentro do coração delas para receber a ação divina. Mesmo que possa parecer contraintuitivo e mais lógico que os milagres pudessem gerar fé, a Escritura indica que a verdadeira fé não se baseia em sinais, em maravilhas, em certezas sensoriais, mas numa confiança profunda com Deus. A gente consegue ver isso muito bem lá em João, capítulo 4, versículo 28, quando Jesus diz: se vocês não virem sinais e maravilhas, não crerão. Ele está repreendendo. Ele está apontando que a fé baseada nisso é superficial e a verdadeira fé, aquela que interessa para Deus, vem do coração. O milagre não serve para te convencer a acreditar e seguir Cristo. Ele serve para revelar o amor de Deus e a autoridade de Cristo. De que adianta revelar o amor de Deus e a autoridade de Cristo para quem não acredita em nenhuma dessas coisas? Não faria o menor sentido. Infelizmente, ainda não existe uma ciência que estuda os milagres, mas isso é sim possível, ela só não foi fundada ainda. E agora que eu sei que tu vai sair desse vídeo com a fé mais fortalecida e com a visão certa sobre os milagres, talvez até conseguindo identificar uma ou outra mensagem misteriosa que Deus queira passar para a humanidade, tu tá mais pronto do que nunca para aprender mais ensinamentos divinos. Então, clica nesse vídeo aqui que a tela está te mostrando e se inscreve nesse canal para não perder, porque esse tipo de conteúdo é bem frequente aqui.